Nesse vídeo, eu vou fazer um comparativo entre duas medicações utilizadas para o tratamento do TDAH. Uma delas é o Strattera, nome comercial da atomoxetina, a outra o Venvance, nome comercial da lisdexanfetamina. Vou falar a respeito de outras indicações que esses medicamentos possuem, afinal de contas, se o remédio for capaz de tratar mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele acaba sendo mais interessante para aquele paciente. Vou falar a respeito de contraindicações, sobre velocidade de ação, efeitos colaterais que eles produzem e se um deles é mais eficiente, se um deles é melhor do que o outro ou não para melhora de sintomas do TDAH. Em relação a outras indicações que eles possuem, o Strattera ele já foi utilizado para depressão, algumas referências ainda colocam ele como um possível fármaco utilizado na depressão, mas assim, é uma indicação bem fraca, assim, existem alguns estudos que mostram inclusive que ele não é mais eficiente do que placebo. Então, apesar de ainda existir indicação, é uma evidência muito fraca para apoiar esse uso. E pelo mecanismo de ação do Strattera, ele potencialmente é um remédio que pode ser usado para o tratamento de dor crônica. Mas como não existem estudos comprovando essa eficácia, é um uso assim atualmente duvidoso. Você não tem eficácia científica comprovada. Já o Venvance ele possui várias outras indicações com evidência científica. A principal delas é para o transtorno de compulsão alimentar. Ele é formalmente indicado para esse transtorno e outras indicações que não constam em bula, mas que também são estudadas. O uso do Venvance para narcolepsia, ele também é utilizado como adjuvante, né, como um remédio que se usa junto com antidepressivos no tratamento da depressão, pensando principalmente na melhora de sintomas de cansaço, fadiga, sonolência, desânimo, falta de energia. O Venvance pega bem esse tipo de sintoma e também existe estudo relacionando o Venvance à melhora de efeitos colaterais sexuais induzidos por antidepressivos. Então, em termos de variedade de indicações, o Venvance é melhor do que o Strattera. Sobre contraindicações, eles têm um perfil de contraindicações bem parecidos. O uso de um antidepressivo da família de inibidor da monoaminoxidase, feocromocitoma, transtornos cardiovasculares graves, glaucoma de ângulo fechado, alergia ao fármaco são contraindicações incomuns de ambos, mas o Venvance ele também tem contraindicação para pessoas que têm tique ou síndrome de Tourette e também pessoas que são dependentes químicos ou que têm alto risco de dependência química. Não são contraindicações absolutas, mas o que acontece é de que a pessoa pode piorar o tique, pode piorar a síndrome de Tourette com o Venvance. Tem que sentir muito assim o quão grave é o TDAH, o quão grave é o tique, ou a síndrome de Tourette da pessoa, como que ela vai reagir com a medicação. Já tive paciente que usou Venvance e tinha tique, piorou o tique, mas assim, a melhora que o Venvance trouxe foi tão grande que a pessoa preferia continuar usando o Venvance mesmo com a piora do tique. Então a gente tem que pesar muito na balança, assim, o quanto que a medicação ajuda e o quanto que ela atrapalha cada pessoa individualmente para decidir se vale a pena ou não usar a medicação. E o Venvance é um remédio que possui potencial de dependência química, especialmente quando a pessoa não faz o uso conforme a orientação médica, faz uso de doses adicionais, faz uso em festa, apronta umas artes com remédio, que eu não vou explicar como que faz isso. Então, assim, ele tem um potencial de dependência químico, que já não acontece com o Strattera. Então, no sentido de contraindicação, o Strattera acaba sendo melhor do que o Venvance. Sobre velocidade de ação, o Strattera, a atomoxetina, tem uma velocidade de ação rápida. Aqui é o gráfico de melhora dos pacientes, né? A linha vermelha, a atomoxetina, e na verdinha o placebo, e a gente vê assim que em uma semana as pessoas que utilizaram a atomoxetina já tiveram uma melhora dos sintomas de TDAH comparados com as que utilizaram placebo. Por outro lado, o Venvance, a melhora já não é medida em dias ou semanas, é medida em horas. Então assim, em 2 horas a pessoa já tem uma melhora sintomática. Isso nesse estudo, né? Porque na prática essa melhora acontece antes das 2 horas, meia hora, 1 hora e meia, a pessoa já começa assim a ação do Venvance, a pessoa já tem melhora. Então, em termos de velocidade de ação, o Venvance é mais rápido do que a atomoxetina. E isso faz uma diferença muito grande entre os dois, porque o Venvance permite o uso intermitente, permite o uso ser necessário da medicação. Ele não é obrigatório ser de uso contínuo. O Venvance pode ser utilizado, por exemplo, a pessoa utiliza ele nos dias úteis, fim de semana, feriado, férias,
fica sem utilizar. Depende muito de caso a caso, né? Muitas vezes as pessoas têm prejuízo do TDAH que não são só no período de trabalho, no período dos estudos, a pessoa pode também ter um prejuízo na vida social dela, nos relacionamentos, vida amorosa, e se beneficiar de um uso contínuo da medicação, mas o Venvance permite esse uso ser necessário, enquanto a tamoxetina ou Strattera já exige um uso contínuo da medicação. Então, em termos de velocidade de ação, o Venvance acaba sendo melhor do que o Strattera. Sobre efeitos colaterais, pela bula, os efeitos que são apresentados com uma frequência maior do que 10% dos pacientes. Ambos relatam insônia, ambos relatam queda de apetite. Só o Venvance relata queda de peso. O Strattera também pode provocar perda de peso, só que parece que ela é inferior à que acontece com Venvance. E existem alguns efeitos colaterais que são relatados numa frequência maior de 10% dos pacientes com Strattera que não são relatados com Venvance. Boca seca, náusea, fadiga, aumento de frequência cardíaca e de pressão arterial. Esses dois aqui também acontecem com o Venvance, mas pela informação, pelo menos que é exibida na bula dos remédios, é mais frequente no Strattera do que no Venvance. Por outro lado, estudos mostrando a tolerabilidade é qual que é a porcentagem de pessoas que abandona o tratamento por conta de efeito colateral. Aquela pessoa, assim, teve tanto efeito colateral que quis parar o remédio me fez mal, não está valendo a pena, vou parar de usar esse remédio. Nesse sentido de tolerabilidade, o Venvance, né, seria essa linha aqui de cima das anfetaminas, e o Strattera, a tamoxetina, eles estão em empate técnico. Então, assim, o número de pessoas que abandona o uso das duas medicações é semelhante. Existe uma tendência de vantagem, inclusive, para a tamoxetina, né, para o Strattera em relação ao Venvance, mas, assim, não existe uma diferença estatisticamente significativa entre esses dois. É como se fosse um empate técnico de pesquisa eleitoral. Então, em termos de efeito colateral, eu coloquei que é um empate entre os dois. E em relação à eficácia, se um funciona melhor do que o outro, esse aqui é a meta-análise de uma revisão sistemática, é a mais atual que eu encontrei, de 2018, e ela coloca assim de que quanto mais à esquerda está aqui, mais eficaz é a medicação, e as anfetaminas, né, que incluem o Venvance, se mostraram mais eficazes do que a tamoxetina, tanto aqui em crianças e adolescentes como em adultos. A diferença entre esses dois grupos é estatisticamente significativa, então, assim, você tem uma comprovação científica de que o Venvance ele é mais eficaz no tratamento dos sintomas do TDAH do que o Strattera. Então, nesse sentido, o Venvance ganha mais uma vez. Então, conclusões finais que eu tenho, assim, baseados nessas informações, é de que forma que eu vou pensar a atuação da prática clínica. Então, no caso de pessoas que têm TDAH e também têm TIC, e também têm síndrome de Tourette, é mais interessante pensar na tamoxetina, no Strattera, já que ele não piora essas doenças como pode acontecer com o Venvance. Se a pessoa é dependente química e tem TDAH, ou se ela tem um risco alto de fazer uso irresponsável do Venvance, eu vou pensar mais em prescrever Strattera para essa pessoa. Se a pessoa precisa de uso contínuo, aquela pessoa que tem um TDAH que tem prejuízo social, que tem prejuízo que não vai necessitar do uso somente em período de estudos, em períodos de trabalho, é interessante pensar no Strattera, porque o uso contínuo do Venvance, parte dos pacientes acaba relatando que desenvolvem intolerância, né, de que a medicação perde um pouco o efeito com o uso contínuo, que ele fica mais fraco, e aí a pessoa tem que fazer algumas pausas para poder tentar retomar aquele efeito que tinha inicialmente. Então, assim, eu vou considerar mais o Strattera quando a pessoa tiver necessidade de uso contínuo do remédio. E, assim, o Strattera também pode promover perda de peso, mas tudo indica de que é menos do que o Venvance. Então, assim, em pessoas que você não quer perda de peso, o Strattera vai acabar sendo mais interessante. Isso acontece às vezes em crianças e adolescentes, né? De que a criança precisa comer, precisa ganhar peso, está naquela curva de crescimento. E com o Venvance, mesmo com a Ritalina, às vezes a criança para de comer, perde a fome e precisa muitas vezes interromper o uso da medicação por conta da perda de peso ou de não ganhar o peso que precisava. Então, nesses casos, o Strattera vai acabar sendo uma opção mais interessante também. Já o Venvance, se a pessoa também, além do TDAH, tem transtorno de compulsão alimentar, ele trata as duas coisas ao mesmo tempo. Se a pessoa tem um quadro de depressão comórbida, o Venvance acaba sendo mais interessante, pensando em melhorar alguns sintomas da depressão e possivelmente melhorar
efeitos colaterais de esfera sexual induzidos pelo antidepressivo. Pessoa que pode fazer uso intermitente, né, que não sente tanto prejuízo do TDAH em vida social, sente a necessidade da medicação mais em período de estudo de trabalho. Aí, no caso, eu vou pensar mais no Venvance e, sinceramente, assim, na minha prática clínica, essa seria a maior parte dos casos. Eu tento prescrever o mínimo de medicação possível. E em quadros graves, né, como o Venvance ele é mais eficaz, né, ele é mais eficiente na redução de sintomas de TDAH do que o Strattera, eu vou pensar mais no Venvance para casos graves em que você precisa de uma redução maior de sintomas. Bom, e espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like, comenta, inscreve, compartilha. Se quiser assistir outros vídeos a respeito dessa temática, eles estão aqui do lado. Um grande abraço e até a próxima.